Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do 7º ano. Na aula de hoje, a gente vai estudar o último assunto dessa unidade, certo? Vamos falar um pouco sobre classificação de seres vivos, certo? Na próxima aula, a gente vai ver alguns quadrinhos, certo? Sobre esse tema, vamos falar sobre os nomes mais importantes da área da classificação de seres vivos, mas hoje aí vamos aprender algumas características, certo? Primeiro, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter, tem que ser constituído por células, certo? Tem que buscar energia para sobreviver, de duas formas. Os seres vivos podem ser autótrofos ou heterótrofos. Eles são autótrofos, como por exemplo as plantas que realizam fotossíntese, certo? Outros seres vivos, como nós, são heterótrofos, que vão buscar energia, certo? Através dos alimentos. Vou recapitular. Os seres vivos têm duas principais características. A primeira é ser formado por células, certo? Todo ser vivo é formado por célula. Essa teoria é chamada de teoria celular. E a segunda característica é que todo ser vivo tem que ir em busca de energia. Eles podem pegar essa energia automaticamente através do sol e pelo gás carbônico. São seres aí que fazem fotossíntese, certo? Chamado de autótrofos. Só você lembrar, os seres vivos que produzem energia automaticamente são autótrofos, certo? São como as plantas, por exemplo. Já os seres heterótrofos são os seres que buscam energia para se alimentar. E essa energia vem de outros seres vivos. Pode ser uma fruta, uma verdura, outro animal e etc. Certo? Outra característica dos seres vivos é responder a estímulos do meio. Todo ser vivo vai receber informações do meio. De que meio? Do meio que ele está inserido. Por exemplo, uma planta, vocês sabiam que plantas se movimentam? Uma planta parece lá que está parada, mas quando o sol está indo para um lado, ela pode se movimentar para o lado que o sol está indo. Isso é um mecanismo de resposta ao meio. O sol está se movimentando e a planta pode também se movimentar na direção que o sol está indo. Para quê? Para ter mais sol, ter mais energia, fazer mais fotossíntese, certo? Ou seja, todo ser vivo vai responder ao meio. A natureza emite várias informações. Temperatura, pressão, umidade, tempo, clima, relevo. Várias características são emitidas através aí da natureza. E a natureza vai enviar essas informações para os seres vivos e os seres vivos vão responder de algumas formas a essa informação, certo? A quarta característica de todo ser vivo é se reproduzir. E a quinta é evoluir. Então nós temos aí 5 características de seres vivos. Quais são? Todo ser vivo possui célula, certo? Todo ser vivo busca energia. Todo ser vivo responde a estímulos do meio. Todo ser vivo se reproduz e todo ser vivo evolui. A evolução é uma mudança, certo? Das características ao longo dos anos. Enquanto vai passando o tempo, os seres vivos vão mudando e alterando as suas características, certo? Se nós pegarmos a característica de todo ser vivo de possuir células, nós podemos dividir os seres vivos em unicelulares, que só possuem uma célula. Vocês viram isso lá no 6º ano, certo?
Dentro dos seres vivos unicelulares, nós temos as bactérias, as cianofitas, que são um tipo de microalgas, os protozoários, as algas unicelulares e as leveduras. Leveduras são um tipo de fungo usados, por exemplo, aí para produzir cerveja. E nós temos os seres vivos pluricelulares, certo? Termo também que vocês viram aí no 6º ano. Pluricelular são seres vivos formados por muitas células, certo? Unicelular, uma célula. Pluricelular, várias células, certo? Nós também podemos dividir os seres vivos de acordo com a organização estrutural. Então, as células podem ser divididas em duas áreas. Nós vamos ter as células procariontes e as células eucariontes. Também termo aí que vocês viram no 6º ano. Quem são as células procariontes? As células procariontes são células mais primitivas. Se vocês pararem para pensar, tudo que começa com pro é algo anterior a algo melhor. Por exemplo, o que é um protótipo de um celular novo? É um modelo que vem antes de celular ser lançado, não é isso? Um protótipo. O protótipo de uma casa é um modelo de uma casa. E os seres procariontes são anteriores a alguma coisa. A quem? Aos seres mais evoluídos. Então, todo ser procarionte vai ser um ser vivo aí mais primitivo, certo? E a sua principal característica é a ausência de carioteca, certo? Só recapitulando aqui, quando vocês estudaram células lá no 6º ano, vocês não aprenderam que todo ser vivo tem membrana plasmática, núcleo e citoplasma, certo? O núcleo pode existir ou não, né? E aí, nos procariontes, eu vou ter só a informação genética. E nos eucariontes, que a gente vai ver, eu vou ter o núcleo delimitando a informação genética, certo? Aqui nós temos as células eucariontes, que vão possuir membrana nuclear individualizada, certo? Como vocês veem aqui no meio. E vários tipos de organelas, que vocês também estudaram lá no 6º ano. Ribossomo, mitocôndria e etc. Então, a maioria dos animais e plantas são dotados aqui desse tipo de célula aqui, eucarionte, certo? O termo eu, em ciência, ele é derivado de algo melhorado. Enquanto pro é algo primitivo, eu é algo mais evoluído, certo? Uma parte da classificação de seres vivos, ela é chamada de taxonomia, certo? Do grego, esse artigo, né, tax, ele vem de arranjo e nomia, certo? Tax significa organização e nomia vem de método. Então, taxonomia seria o método de se organizar, de se arranjar e de se classificar, certo? Então, nós vamos ter aí em ciências a área da taxonomia e sistemática, certo? Que são as áreas responsáveis por organizar os seres vivos, por classificar, por dizer cada ser vivo a sua classe, certo? Quem vai dizer se um animal é mamífero ou não, se é um inseto, se é uma aranha, se é um ácaro, se você tem um micro-organismo, uma doença causada por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um fungo, quem vai dizer isso também é a taxonomia, certo? A ciência é responsável por organizar, classificar, dividir e arranjar os seres vivos, certo? Ou seja, a taxonomia vai ser a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos, de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Então, nós temos aí várias formas de organizar. Uma forma é você
organizar por características gerais. Por exemplo, nós somos do reino animal. Nós fazemos parte dos grupos dos hominídeos, certo? Do gênero Homo. Nosso gênero Homo está muito junto aos gêneros dos primatas, por exemplo. Nós fazemos parte da ordem primata. Quem mais está nessa ordem de primatas? Orangotangos, chimpanzés, saguins. Todos esses seres vivos, eles fazem parte do mesmo grupo taxonômico que nós, seres humanos, certo? E nós vamos ter uma importância muito grande da taxonomia. Então, por exemplo, imaginem uma pessoa muito famosa, como por exemplo a Anitta. A Anitta, ela tem o mesmo nome aqui no Brasil e tem o mesmo nome lá nos Estados Unidos, no México, na Argentina, em todo lugar onde ela vai, certo? Existem outras pessoas que para cada região que ela está recebem um nome diferente. Por exemplo, um bandido aí que ficou muito famoso. Um traficante aí muito famoso, tem até uma série na Netflix, Pablo Escobar. Em cada região que ele passava, ele deixava um nome, certo? Então era muito difícil para a polícia identificar Pablo Escobar, porque em cada região ele tinha um nome. Ele mudava de rosto, mudava seu nome, mudava tudo em si, em cada região que ele ia. Já algumas pessoas famosas não, como Anitta, Beyoncé, Rihanna, no mundo todo, elas são conhecidas da mesma forma, certo? Entenderam essa diferença? Coisas que mudam de nome, é difícil a gente identificar. Coisas que têm o mesmo nome, a gente identifica de uma forma muito simples. E aí, nas ciências, esse princípio é o mesmo. Se um ser vivo ele tem o mesmo nome, o mundo todo vai poder conversar sobre ele utilizando o mesmo nome. Independente se você fala japonês, chinês, alemão, mandarim, português, espanhol, você vai saber que aquela espécie é aquela porque o nome é o mesmo em todas as línguas, certo? Então, a taxonomia é muito importante por isso, porque independente da cultura, da nacionalidade, da região onde você está, você vai saber, a partir do nome científico, aquela espécie, certo? Então, isso implica em a gente poder conversar com pessoas, certo? Com cientistas de outras regiões do mundo, sobre a mesma espécie, sem causar nenhuma dúvida, porque todo mundo vai saber o nome daquela espécie, certo? Como, por exemplo, nós, Homo sapiens. Por exemplo, o vírus que causou a peste bubônica, também conhecida como peste negra, Yersinia pestis, certo? Yersinia pestis é o vírus causador da peste bubônica, conhecida também como peste negra. Todo mundo fala, em qualquer região do mundo, Yersinia pestis, que qualquer cientista da área vai saber que se trata daquele vírus, certo? Então, a taxonomia, ela permitiu estabelecer a filogênese, certo? O que é filogênese? Filo, esse termo filo, é equivalente à raça. E gênese é a origem, certo? Então, é possível, a partir da filogênese, a gente saber a origem daquele ser vivo. Também é possível a gente organizar os seres vivos em categorias taxonômicas. Isso facilita muito o estudo e a análise baseada em semelhança e diferença. Então, a gente, por exemplo, algo que eu já fiz aqui na sala. Como assim semelhança e diferença? Então, eu vou pegar as características das pessoas e vou dizer: fulano tem isso ou tem isso. Tem ser vivo que é muito característico, assim como as pessoas. Por exemplo, pense aí na característica de um colega seu. Sei lá, fala muito alto. E aí naquele círculo de amizade, se você falar, fulaninho que fala muito alto, todo mundo vai saber? Já
Outras características são mais difíceis porque elas são mais gerais. Por exemplo, quando vocês estão falando com seus colegas, e aí se você falar, fulaninho que estuda na escola dinâmica, muita gente estuda na escola dinâmica. Se você falar, fulaninho que tem o cabelo preto, muita gente tem o cabelo preto. A mesma coisa na taxonomia. Os animais que têm características muito diferentes da maioria dos outros animais, a gente classifica muito fácil. Só por uma característica a gente já sabe qual aquele ser vivo é. Já outros, é extremamente difícil. Por exemplo, mamíferos são muito fáceis de serem classificados. Girafa é girafa, morcego é morcego, golfinho é golfinho. Então, a gente classifica rapidamente, certo? Já insetos, por exemplo, vocês saberiam identificar o nome mesmo popular do inseto, só olhando para ele, você saberia dizer o tipo do mosquito, o tipo da barata, se é uma barata, se é um percevejo, se é um louva-a-Deus. Às vezes você consegue aí pela cor. Mas tem alguns insetos, por exemplo, que são muito parecidos. Tem uma diferenciação mínima entre eles. E aí é muito difícil para as pessoas que trabalham aí na taxonomia identificar essas espécies, certo? Então, quando eu digo aqui, ó, análise baseada em semelhança e diferença, eu quero dizer que eu vou juntar as características em comuns e vou separar das características diferentes, certo? O histórico da classificação. Essa classificação, ela foi feita desde a origem da humanidade, já existe classificação. Então a gente tem, por exemplo, os homens das cavernas já classificavam os seres vivos, os animais. Se eram perigosos ou não perigosos, se eram comestíveis ou não comestíveis, se eram venenosos ou não venenosos. Como eles classificavam isso? Por observação. Por exemplo, algum homem da caverna ia lá matar algum bicho. E aí ele morria. Então, os outros homens das cavernas já sabiam que aquele animal era perigoso. Algum homem das cavernas ia lá e comia aquela fruta e morria. Então, aquela fruta já ficava ali como venenosa, certo? A partir dos testes, eles iam dizendo as características daqueles animais, daquelas frutas e verduras, certo? Uma das primeiras pessoas a classificar de fato os seres vivos foi Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que viveu aí no século IV a.C. e ele dividiu os seres vivos em dois gêneros. Ele dividiu em animais, que era tudo aquilo que possuía movimento, e em plantas, que era tudo aquilo sem movimento, certo? E depois Platão, ele classificou os vegetais em quanto aos tamanhos. Então ele classificou gramíneas, que plantas de gramado pequenas, ervas, plantas de médio porte, arbustos, plantas aí de 1, 2 metros, e árvores, plantas de 3, 4, 5 metros, certo? Platão, ele pegou aqui o que Aristóteles tinha feito nas plantas, certo? E classificou as plantas. Essa classificação, ela é chamada de artificial, certo? Pois ela observa apenas critérios de classificação escolhidos aleatoriamente, certo? Por exemplo, primeira questão. Diferencia um sistema artificial de classificação de um sistema natural de classificação com base nos princípios em que se baseiam. Então, os sistemas de classificação que não se baseiam em relação de parentesco evolutivo entre os grupos de seres vivos são chamados artificiais. Enquanto sistemas que procuram compreender essa relação, de parentesco evolutivo são chamados de classificação natural, certo?
Nós temos um grande nome aí da história da classificação, que é Carl von Linné, ou Linné, certo? Que foi um naturalista sueco do século XVIII, que manteve os dois reinos propostos por Aristóteles, mas introduziu aí grandes mudanças nessa área, certo? Linneu, ele é conhecido como o pai da taxonomia, e em 1735 ele lançou o livro Systema Naturae, né? Que tinha os princípios básicos da classificação biológica. Então ele estabeleceu a espécie como base da classificação e criou os 5 grandes grupos taxonômicos, que são reino, classe, ordem, gênero e espécie, certo? Ele propôs que todas as palavras na área da classificação fossem de origem do latim, certo? E ele também estabeleceu aqui nomenclatura binomial, que a gente vai ver também na próxima aula como isso funcionou, certo? Como assim binomial? Binomial significa 2 nomes. Por exemplo, Homo sapiens. Homo, um nome, sapiens, outro. Todas as espécies vão ter 2 nomes. Por exemplo, o nome científico da pantera. Pantera leu. E da onça, Pantera onça. Então, o primeiro nome vai ser nome do gênero e o segundo nome vai ser chamado de epíteto específico. Certo? Gênero é um conjunto de espécies semelhantes e epíteto específico é o termo que vai designar só a espécie. Certo? Então, nós temos aqui Robert Wynd Whittaker. Ele foi biólogo, botânico, ecologista norte-americano e em 1969 ele propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que até hoje ela é adotada, certo? De forma geral. Então nós temos o reino Monera, que são os procariontes, aqui as bactérias. O reino Protistas, que vai ter eucariontes unicelulares, que são os protozoários. E as algas, dentro dos protistas. Vamos ter o reino Fungi, né, que é os dos fungos, que são eucariontes sem clorofila. Temos o reino Plantae, que são os vegetais, né, chamado corretamente de plante. E o reino Animalia, que é o reino dos animais, certo? Nós temos aí, Carl Woese, que em 1977 ele propôs a organização dos seres vivos em 3 grandes agrupamentos chamados de domínios. E aí ele deu esses domínios de Archaea, bactéria, certo? E Eucária. Archaea é a classificação das bactérias mais antigas, bactéria, todas as bactérias, e Eucária, todos os outros seres vivos. Certo? Ou seja, cada domínio vai ser subdividido em reinos. Então, nós temos aqui a definição dos 3 domínios, certo? Arqué são organismos procariontos que frequentemente são encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas. Por exemplo, perto de vulcões, em rios muito salgados, certo? São considerados ancestrais das bactérias. O grande domínio das bactérias corresponde ao grupo dos procariontes, certo? Já foram chamados de eubactérias e eles vão representar organismos que vão causar doenças nos homens, né? Chamados de patógenos. E as bactérias boazinhas, né? Encontradas na água, no solo e ambientes gerais. E vamos ter aqui a Eucária, que compreende as algas, protozoários, fungos, plantas e animais, certo? Todos os que sobraram aqui, sem ser arqueia e bactéria, certo? E por último, vamos ver os 5 reinos. O primeiro reino é o reino Monera, certo? São seres unicelulares,
formado por uma única célula, são procariontes, não possuem núcleo organizado. Então, nós vamos ter aqui as bactérias e uma parte das algas, certo? As chamadas cianofícias ou cianobactérias, que são as algas azuis. Então, nós temos aqui várias imagens de bactérias e as cianobactérias. Segundo reino, o reino protista. São seres unicelulares ou pluricelulares, todos eucariontes, certo? Então, nós vamos ter aqui os protozoários. Depois nós vamos estudar mais detalhadamente, certo? Nós temos aqui, em terceiro, o reino fungi, certo? Que são seres eucariontes, unipluricelulares. Antigamente, eles já foram classificados como vegetais. Mas eles possuem algumas características diferentes das plantas, que são membrana que possui quitina. São também heterótrofos, certo? Heterótrofos. Ou seja, não produzem seu próprio alimento. Não vão possuir clorofila. E eles se alimentam de quê? De matéria morta, certo? Nós temos as leveduras, o mofo e os cogumelos aqui como exemplo desse reino. Temos ainda o reino Animalia, que são todos organismos multicelulares, heterótrofos. Englobam as esponjas, até o homem, né? Nós somos Homo sapiens. Temos aqui vários exemplos de animais, certo? Passarinho, água-viva, etc. E por último, o reino das plantas, que são os vegetais. Temos aí dentro dos vegetais algumas algas verdes, certo? Vão ter a célula revestida por membrana de celulose, chamada de parede celular. São autótrofos, sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. E existem cerca de 400 mil espécies de vegetais classificados atualmente. E aqui nós temos um resumo, certo? Do reino Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, certo? No reino Monera, bactérias e algas azuis. No reino Protista, protozoários e algumas algas. No reino Fungi, os fungos. No reino Plantae, todos os vegetais. E no reino Animalia, todos os animais. E aqui as características resumidas aí que vocês vão poder ler agora, certo? Então aí, galerinha que está de forma remota, a aula de hoje é isso. Obrigado e até a próxima.